Você já se perguntou como a cerveja foi inventada? Para falar a verdade, historiadores acreditam que a cerveja não foi inventada, mas sim descoberta. Tudo começou há algum tempo, cerca de 9.000 anos antes de Cristo, quando o homem abandonou a vida nômade e começou a estocar grãos para se alimentar. Surgiram então, na Ásia Ocidental, os primeiros campos de agricultura de cereais como cevada e trigo. Essas primeiras civilizações cultivavam os ingredientes vitais para a produção da cerveja. Ninguém sabe ao certo como esse processo foi descoberto, mas acredita-se que, como alguns dos cereais eram inadequados para serem comidos crus, eles eram esmagados e depois mergulhados em água. Alguns historiadores acreditam que um pouco desse cereal foi armazenado em vasos, para uso posterior. Uma chuva eventual umedeceu os grãos, que durante a noite fermentaram. Isso acontece pelo ataque de micro-organismos, que dá início ao processo de fermentação. E eis que foi assim que a cerveja foi descoberta. Os sumérios, no sul da Mesopotâmia, foram os primeiros a deixar um registro da produção da cerveja. Inscrições feitas em pedras mostram a importância da bebida para esses povos. Conforme registros, eles dominavam o processo produtivo de 20 tipos de cervejas diferentes. Em seguida, os egípcios aprenderam a arte de fabricar cerveja e agregaram o líquido à sua dieta diária. A expansão definitiva da cerveja se deu com o Império Romano, que se encarregou de levá-la a todos os lugares onde ainda não eram conhecida. Foi então que a cerveja ganhou seu nome definitivo, atribuída pelos gauleuses, os quais a chamavam de cerevisia ou cervísia. No século I d.C., a cerveja já era produzida pelos antepassados dos alemães e dos franceses e alcançou outras regiões do continente europeu, como a Bélgica, Inglaterra, Irlanda e Holanda. A mais antiga cervejaria ainda em funcionamento fica no Mosteiro Benedito Weinstefan, na Bavária. Acredita-se que sua loja foi aberta em 768 d.C. A primeira cervejaria brasileira foi aberta em 1640 por holandeses, em uma época que o vinho e a cachaça eram populares por aqui. Contudo, a cerveja que dominava o Brasil naquela época era a cerveja britânica. Os ingleses dominaram o mercado de cerveja no Brasil até 1870. Depois, a preferência passou a ser pela cerveja alemã, que vinha em garrafas, diferente das cervejas britânicas que vinha em barris. Isso facilitava a comercialização. Em 1830, iniciaram-se por imigrantes a produção artesanal da cerveja, mas ela era somente para consumo da família, não para a venda. Foi a partir de 1835 que as famílias começaram a usar escravos e empregar trabalhadores para produzir a bebida e vender ao comércio local. Com o gradual crescimento do consumo, a cerveja se tornou popular. Em 1836, foi publicado no Jornal do Comércio do Rio de Janeiro o primeiro anúncio publicitário brasileiro da bebida. O anúncio dizia: na Rua Mata-Cavalos, número 90, e Rua Direita, número 86, da Cervejaria Brasileira, vende-se cerveja, bebida acolhida favoravelmente e muito procurada. Essa saudável bebida reúne a barateza, a um sabor agradável e a propriedade de conservar-se por muito tempo. Entre 1846 e 1853, muitas cervejarias artesanais fizeram história por aqui. Dentre elas estão Ritter, Frederic Christopher e Vogelin e Bagger. A maioria delas operavam no estado do Rio de Janeiro. No final do século XIX, os impostos aumentaram muito, o que inviabilizou a produção de produtos. Foi então que a cerveja artesanal brasileira começou a expandir e dominar o mercado. As cervejarias artesanais começaram a crescer e empregar funcionários. Foi nessa época, final do século XIX e começo do século XX, que se firmaram as muitas marcas que hoje conhecemos. A Antártica passou a produzir cerveja em 1885. Já a Brahma foi fundada em 1888. A Skol, que é de origem europeia, chega ao Brasil em 1967 e com ela grandes inovações chegaram também, como foi o caso das cervejas em latas. A Kaiser surgiu em Minas Gerais no ano de 1980, mas em 1999, uma fusão entre a Companhia Antártica Paulista e a Companhia de Cervejaria Brahma deram origem à Ambev, que logo depois integrou mais uma gigante, dessa vez uma belga, a Interbrew, e em 2004 tornou-se a maior produtora de cerveja do mundo. Com a alta concorrência no ramo, a fim de baratear os custos, as grandes indústrias passaram a integrar ingredientes com menor custo, como é o caso do milho, e isso influenciou o gosto das cervejas. E é nesse cenário que o resgate das cervejas artesanais ganham força, pois tentam resgatar os sabores originais das cervejas.